O juiz que assinou a soltura de Lula dentro da Operação Lava Jato em 2019 vai assumir a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é responsável pela operação. O magistrado Danilo Pereira Júnior se inscreveu na disputa pela cadeira, seguindo o critério da antiguidade. Atualmente, a unidade judiciária com sede em Curitiba e que conta com processos que sobraram aí da Lava Jato, está temporariamente sendo comandada pelo juiz Fábio Nunes de Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa. Ele assumiu a cadeira da 13ª Vara Federal de Curitiba em junho, um mês depois de Eduardo Apio ter sido afastado cautelarmente do cargo. A partir da próxima semana, Danilo Pereira Júnior deve ocupar a vaga. Danilo se inscreveu na disputa pela 13ª Vara e deve ter o nome referendado pela Corte Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, nos próximos dias. A escolha segue critério de antiguidade. O magistrado foi responsável por assinar a soltura de hoje, aliás, a soltura do presidente Lula em novembro de 2019. Na época, o político foi solto na esteira da decisão do STF sobre prisão apenas após trânsito em julgado de um processo. Danilo Pereira Júnior é titular da 12ª Vara de Curitiba. Hoje ele está sendo convocado aí para atuar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Justiça Federal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele acaba substituindo aí membros do tribunal em algumas situações, como em situação de período de férias. Com essas mudanças confirmadas, o juiz federal Eduardo Apio, que estava na 13ª Vara Federal até ser afastado, agora vai ser titular da 18ª Vara Federal de Curitiba, que é a vara responsável por analisar processos previdenciários. A mudança faz parte de um acordo assinado no mês passado pelo magistrado com o Conselho Nacional de Justiça. Apio estava respondendo a um processo disciplinar. Para que o procedimento não gerasse nenhuma punição, aceitou deixar a unidade judicial em que estava lotado. Além dessas mudanças, a juíza federal Bianca Georgia Cruz vai assumir a 12ª Vara Federal de Curitiba, que cuida de execuções penais e que estava sob gestão de Danilo Pereira Júnior. Acabou a novela Apio, pelo menos é o que se desenha aí. Você veja, o Apio ficou cerca de um ano, né, entre idas e vindas na 13ª Vara Federal de Curitiba, produziu muito pouco, quase nada em relação à movimentação processual, mas fez muita confusão. Muita confusão. Vocês lembram aqui, foi pra imprensa, disse que queria reescrever a história da Lava Jato, que ia fazer a Lava Jato 2.0, deu entrevista pra caramba criticando antigos componentes da operação, usou lá o LU-22 para acessar o sistema da justiça, segundo a imprensa, fez doações de campanha para candidatos do PT, enfim, era um juiz militante. Ligou para filho de desembargador para ameaçá-lo, segundo denúncias feitas pelo próprio filho do desembargador, um desembargador que tinha relação em casos em que o Apio atuava. Veja a loucura. Então, as manchetes foram tomadas pela postura exótica do juiz e não pelas decisões judiciais que ele tomou, né? Isso chamou muito a atenção de todo mundo e o judiciário, né, entendeu que ele estava fazendo mal, né, para a imagem do próprio judiciário e resolveu. Então, é importante porque a questão foi resolvida, mas também é importante dizer aqui que o pano foi esquentado e passado na situação. A pizza foi pro forno, porque tudo que ele fez será esquecido e ele vai seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido, né, em uma nova vara. No mundo encantado dos juízes, isso é normal. Mesmo quando os pares reconhecem que a postura não foi a melhor, dificilmente um juiz é punido de fato. Olha, tá bom, fica quietinho aí, vai lá para a 8ª Vara, vai cuidar de processo lá dos aposentados, vai cuidar lá a questão previdenciária e a gente toca por aqui porque você não conseguiu fazer um bom trabalho. Então, foi isso. É bom por um lado, né? Eu não vejo esse juiz ali envolvido em grandes polêmicas. O juiz tem que julgar, não tem que ter opinião pública sobre nada, né? Mas é importante também destacar que assaram a pizza no forno, no caso Apio, né? Nada vai acontecer com ele, mesmo com os excessos que são bem evidentes que ele cometeu. E fica, né, o alerta, fica a dica, vamos dizer assim, para os nossos legisladores, que parte dessas punições ou parte desse tipo de problema no judiciário, que muitas vezes a gente focaliza só no Supremo Tribunal Federal, STJ, ele acontece também nesses casos.
Porque é isso, enquanto algum tipo de responsabilização para quem tem condutas no mínimo duvidosas não estiverem sendo implantadas, a gente vai perceber o tipo de abuso. Porque eu fico pensando, Mark, o prejuízo, inclusive para os casos que lá estão, de toda essa confusão ou trapalhada que ali esteve. Vejam, é muito grave para ter acontecido ali aquele acordo, as pessoas de fato tiveram que entender que o comportamento foi indevido, senão o pano teria sido passado, não um pano normal, mas tinha até acontecido aquele paninho de cetim mais delicado para não ferir. Mas enfim, a gente espera que tenha tranquilidade e que todos os casos da Lava Jato sejam recuperados, que a operação não seja jogado no ralo ali, simplesmente por outro motivo ideológico. Até porque é o seguinte, para um juiz reconhecer que o outro errou, no Brasil, a classe dos juízes é extremamente corporativa e tem vários que nos escutam aqui sabem disso, pode até não admitir publicamente, mas eles sabem disso. Para um juiz reconhecer que o outro errou publicamente num processo, rapaz, o rolo tem que ter sido grande, hein? Então, foi o caso em tela, o caso que estamos discutindo nesse momento.